Bom, então vamos lá, gente. Vamos ver aqui algumas questões mais, agora não tão simples como essas que a gente acabou de ver. Vem comigo. Olha aqui, ó. Julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em consoante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica P e Q e R, em que P, Q e R são proposições simples adequadamente escolhidas. Bom, eu tenho que trazer isso para vocês, tá? Presta bem atenção nisso, gente, por favor. Vê. Esta banca, o Sebrasp, que é o antigo CESP, não é? Já causou grande confusão com isso, tá? Por que grande confusão com isso? Porque essa banca entendia que quando só havia uma oração, mesmo que ela fosse de sujeito composto, a proposição era simples, tá? A proposição era simples. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando caiu em uma prova, a seguinte proposição: Pedro e Paulo são analistas. Isso foi no concurso do Sebrae, tá? Pedro e Paulo são analistas. Ora, o que é que isso quer dizer? Que Pedro é analista e Paulo é analista. Isso é uma conjunção de duas afirmações, não é verdade? Mas o CESP classificou lá no passado isso como uma proposição simples. Causou muita confusão, causou uma divisão de pensamentos e posicionamentos entre professores e tal. Mas aí o que é que a gente dizia? Bicho, se o CESP perguntar o que é isso, tu diz que é simples. Tu diz que é simples. Aí essa proposição que está em tela aí, ó, os poderes executivo, legislativo e judiciário devem estar em constante estado de alerta sobre as ações das agências de inteligência. O CESP considera isso como uma proposição simples. Então, estaria errado dizer que ela é uma composição de três. Por mais que você ache que seja, por mais que eu possa achar que é, por mais que vários professores achem, o CESP pensa ou pensava assim, tá? Então ele dizia assim, ó, Ricardo e Maria são advogados. Muita gente achava, defende até hoje que isso é proposição composta. Eu particularmente acho isso. Mas a banca diz que é simples. Ou dizia que é simples. E aí todo mundo marcava simples para poder acertar a questão. Até que, bem recentemente, o CESP considerou como composta. E aí acabou essa confusão. Eu acredito que a banca não vai mais colocar isso, porque agora ela criou um problema maior. Ela já considerou como simples e depois já considerou como composta. Se o cara pegar as provas, né, de um e de outro e entrar com recurso, ele ganha, porque a própria banca já está aí se contradizendo. Então eu acredito que ela não vai mais cobrar isso, tá certo? Bom, mas eu queria trazer esse comentário para vocês, tá? O CESP, durante muito tempo, considerou isso aí como uma proposição simples de sujeito composto. Tá? Por isso que o gabarito dessa questão de 2018 foi o gabarito de item errado. Tá? Muito bem. Agora, uma coisa que não tem nada a ver com isso, aqui não há polêmica, aqui está tudo tranquilo, é o que está nessa próxima questão. Veja, julgue o item a seguir a respeito de lógica proposicional. A proposição, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado é consequência da radicalização da sociedade civil em suas posições políticas. Pode ser corretamente representada pela expressão lógica se P, então Q, em que P e Q são proposições simples escolhidas adequadamente.
aqui não tem polêmica. Aqui tem uma pegadinha. Quando ele diz que é consequência, isso nos leva à ideia, quem sabe, consequência, uma coisa é consequência da outra, consequente, se P então Q, item certo, errou. Por que errou? Veja, quando a gente diz se P então Q, P é uma proposição lógica simples, Q é outra proposição lógica simples, formando aí uma proposição lógica composta, não é isso? Então veja aqui, a vigilância dos cidadãos exercida pelo Estado. Isso não é uma proposição lógica. Está vendo? Isso é só uma expressão. A vigilância lá dos cidadãos exercida pelo Estado. É consequência de quê? A radicalização da sociedade civil em posições políticas. Isso não é uma proposição lógica. Cadê a declaração sobre algo? Tá? Se a gente enxugar isso aí, sabe o que está dito? A vigilância é consequência da radicalização. Pronto, é isso que está dito. Percebeu? A vigilância daquilo lá é consequência da radicalização disso aqui. Percebeu? E a vigilância não é uma proposição lógica. E a radicalização não é uma proposição lógica. Então, isso que está dito aí, entre aspas, é uma proposição simples. Ok? Que declara que a vigilância é consequência da radicalização. Por isso que o item está errado. Tá? Aí não há polêmica. Eu fiz questão de trazer essa questão para chamar a atenção de vocês. Cuidado, porque eu já vi mais de uma vez o Sebrasp fazer isso. Ele diz assim, isso é consequência daquilo. É um condicional se P, então Q. Errado. Isso é consequência daquilo, é uma proposição simples. Lembre-se, para isso aqui, ser a representação, era preciso que você tivesse duas proposições simples conectadas, e você não tem. Tá? É diferente de quando a gente disse lá, Diego dançar é consequência, por exemplo, de Ana cantar. Diego dança, isso é uma proposição. Ana canta, dança, sei lá, é uma proposição. Percebeu? Mas a vigilância dos cidadãos não é uma proposição, é uma expressão. A radicalização da sociedade não é uma proposição, é uma expressão. Agora, junta essas expressões, a vigilância é consequência da radicalização, aí fica uma proposição única. Portanto, atômica, proposição simples, e o item está errado. Ok? Bom, agora ele vai falar sobre valores. Observe. Considere as seguintes proposições. P. O Brasil é um país democrático. E o time do Real Madrid, que pertence à França, foi campeão da última Copa do Mundo. Bom, o Brasil é um país democrático, isso é verdadeiro, né? Isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Agora, o time do Real Madrid, que pertence à França, bom, primeiro que o Real Madrid é da Espanha, né? Foi campeão da última Copa do Mundo, o time foi campeão, isso aqui é falso. Isso é falso, tá? Então, temos um I com um lado verdadeiro e um lado falso. Então, essa proposição P, ela é falsa, ok? A proposição P, ela é falsa. Tranquilo? Agora, vamos ver a outra. O número 14 é um número par, verdadeiro. 14 é par, verdadeiro. Ou 35 é múltiplo. 35 é um número múltiplo. Bom, não sei se faltou aqui múltiplo de quem, mas enfim. Se aqui já é verdadeiro, o ou já é verdadeiro, né? 35 é múltiplo de 5, é múltiplo de 7, né? Então, teríamos aí duas verdadeiras. Mas no ou basta uma. Por isso que quando você viu o verdadeiro aqui, pode parar, você nem precisava ler essa. Porque já tem uma verdadeira, esse ou já é verdadeiro. Tá? Então, ele pergunta, considerando V as proposições verdadeiras e F as falsas, é correto afirmar que as proposições P e Q são respectivamente, bom, P deu falso
e que deu verdadeiro, portanto, letra B de bola. Olha aí, conferindo, letra B de bola. Ok? Mais uma que trabalha valor. Observe. Se P, Q e não R são proposições simples verdadeiras, então o valor lógico de se não P e não Q, então R ou não P é. Vamos ver. Deixa eu escrever essa proposição aqui, ó, para ficar mais livre. Olha o não como uma cantoneira, tá vendo? Não P e não Q, então R ou não P, tá? E ele diz, se P, ó, se P, Q e não R são verdadeiras, tá? Então, ó, vamos anotar aqui, ó. Vamos lá, P, Q, R. P, Q, verdadeiro, verdadeiro. E agora, cuidado. Não R é que é verdadeira. Então, R seria o quê? Falsa, não é? Se a negação de R é verdadeira, é porque R é falso. Tranquilo? Então, vamos trazer os valores para aqui, ó. Não P. Se P é verdade, não P é falso. Se Q é verdade, não Q é falso. Ok? E aí, esse I teria falso e falso. Seria um I falso. Ok? Seria um I falso. R, falso. Se P é verdade, não P é falso. Tranquilo? E aqui, desse lado, a gente teria um OU. O OU precisa ter pelo menos um V. Não teve, então é falso. Tá? Resumindo a história, a gente tem um condicional de F para F, não é? E como é que fica um condicional? Ele só dá falso de V para F. Se ele aí é de F para F, ele não é falso, ele é verdadeiro, não é? Portanto, letra A. Confira, letra A. Tranquilo? Muito bem. E para fechar, vamos ver um aqui que fala dessa condição necessária e condição suficiente. Olha só. Jean Piaget foi um renomado psicólogo e filósofo conhecido por seu trabalho pioneiro no campo da inteligência infantil. Uma de suas célebres frases é: nasceu gente, é inteligente. Ela pode ser descrita da forma tradicional de uma proposição molecular. Olha aí o termo, molecular. P condicional. Uma proposição molecular P condicional em que aparece o conectivo se então. Olha aí como seria a proposição molecular P. Se nasceu gente, então é inteligente. Tá? De acordo com a proposição P, é correta a afirmação. Vamos lá. Eu já estou vendo no gabarito, observe nas opções, que ele fala de condição necessária e suficiente, não é isso? Então, vamos lá. Presta bem atenção. Nasceu gente. Está de que lado? Do lado do se. Se está do lado do se, é condição suficiente. E é inteligente. Tá? Ou ser inteligente. Está no lado de quê? Está no lado do então. Se está no lado do então, é condição necessária. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos ver aí qual é a resposta. Letra A. Ser inteligente é condição suficiente e necessária para nascer gente. Não. Ser inteligente é condição somente necessária. Está errado. Letra B. Nascer gente é condição necessária para ser inteligente. Não. Nascer gente é suficiente. Está errado. Letra C. Ser inteligente é condição suficiente para nascer gente. Não. Ser inteligente é condição necessária. Está errado. Letra D. Nascer gente é condição suficiente para ser inteligente. Agora sim, a letra está correta. Letra D, confira.
letra D. Ok? Então aí são alguns exemplos para você ver como é que isso já foi cobrado em prova. Beleza? Muito bem, então vamos aqui para a gente ver o nosso resumo, tá? O que você aprendeu nesta aula. Vamos lá? Bom, primeiro você aprendeu aí os operadores. E aí, para facilitar a sua vida, eu trago um quadro, não é? Onde eu coloquei de um lado os operadores, no meio, grave assim, quer dizer, aquela sugestão para gravar, não é? E do outro lado, as observações. Quais são as observações? No I, você pode usar mais, embora ou apesar de. E no se, então, quando, sempre, todo, logo, pois ou implica. Você tem aí todas as sugestões para gravar. O não você troca, no i todas devem ser V, no ou pelo menos uma, no ou somente uma, o se então só dá falso de V para F, e o se somente se iguais da V e diferentes da F. Tá? E você aprendeu também, uma coisa que é importante, no se então, o que está no lado do se é condição suficiente e o que está no lado do então é condição necessária. Guarde isso aqui, ó, tá? Porque aí vira uma coisa de lado. E você viu também que no bicondicional, tanto P é necessário e suficiente para Q, quanto Q é necessário e suficiente para P. Ok? Bom, gente, com isso a gente conclui aí esse módulo sobre os operadores lógicos, tá? Espero que você tenha aprendido, sobretudo que você tenha gostado. Deixo aqui o meu grande abraço para vocês e a gente se encontra aí na próxima aula.